Bem, pessoal, quais são as 5 doenças neurológicas mais comuns que levam o paciente a procurar o médico no consultório, né? Procurar um neurologista? Eu vou explicar para vocês quais são elas, quais são os sinais e sintomas. Caso você esteja preocupado, né? Fica até o final desse vídeo que você vai encontrar os sintomas mais frequentes, né? A primeira doença neurológica muito comum do paciente procurar um neurologista é a enxaqueca, né? A enxaqueca é uma dor recorrente que limita muito o paciente, piora a qualidade de vida dele, né? Ele fica muito incomodado com aquela dor, porque muitas vezes, na população feminina, ela é muito mais frequente e muitas vezes isso tira muito a qualidade de vida das mulheres, né? Tem uma relação muito forte com o ciclo menstrual, então quando a mulher está perto de menstruar, ela tem aquela dor. É uma dor que muitas vezes está muito associada, né, a paciente faltar trabalho, a piorar a qualidade de vida, perder sono, né, ir na emergência, né? Por isso ela é tão frequente e pouca gente trata. Apesar de eu estar dizendo que é uma das doenças mais frequentes, tem muito paciente que se adapta, vai se acostumando a sofrer, o que não é legal, porque tem remédio que a gente evita ter a dor, remédio profilático, né? Segunda doença muito frequente, muito comum, é a epilepsia, né? As crises convulsivas e as epilepsias, quase 2% da população tem, então são doenças realmente muito comuns, muito frequentes, né? E que muitas vezes o paciente tem e é aquele caos, né? Vai na emergência, a família desesperada, depois vai acalmando aquela situação, o paciente precisa de uma investigação, por isso que ele chega no consultório, vai precisar do eletroencefalograma, vai precisar do exame de imagem, muitas vezes a ressonância, né? Então o paciente tem aquele caos inicial que ele vai na emergência, depois aquilo começa a melhorar, o médico muitas vezes inicia uma medicação ou não, se for uma crise única, né? Faz aquele exame para excluir coisas mais graves, depois manda no consultório para o neuro continuar o acompanhamento. Então a epilepsia é um dos problemas de saúde pública mais comuns. Qual é o grande sinal da epilepsia? Na cefaleia enxaqueca que eu falei, basicamente a dor, muitas vezes associada com luz incomoda, fotofobia, fonofobia, né? Essas coisas todas, né? No caso da epilepsia, é perda de consciência. A perda de consciência súbita, muitas vezes associada a movimentos involuntários do braço, da perna. Pode perder a consciência ou não, vai depender do tipo, né? Se é tônico-clônico generalizado, mas basicamente isso. E é um quadro assustador, que normalmente o paciente vai na emergência e já chega no consultório com um pré-diagnóstico, né? O médico já viu, já diagnosticou, já começou a medicação e continua para a investigação. Terceiro problema de saúde muito comum no consultório do neurologista é a neuropatia. O que acontece? Cada vez a população está vivendo mais e melhor, com muitas comorbidades, claro, que a gente descobre e começa a tratar, e a diabetes, os problemas da tireoide, os problemas relacionados a vários tipos de vitamina, né, dão muitas vezes neuropatia, vitamina B9, B12. E também o grande destaque é a diabetes. O paciente com diabetes, cronicamente, ele vai tendo neuropatia, que dá dor muitas vezes crônica, pode ser no braço, pode ser na perna, pode ser também na coluna, né? E esse paciente com dor, ele acaba procurando a gente para investigar, porque eu tô com essa dor. A gente muitas vezes vai pedir eletroneuro, vai fazer uma série de avaliações para tentar descobrir o motivo daquele paciente estar com dor. Então é muito importante, muito relevante para o paciente melhorar aquele quadro. Eu falo que existe doença, você viu que eu citei 3 doenças que a princípio a pessoa não vai morrer por causa dessas doenças, né? Mas vai tirar muita qualidade de vida. Um paciente com crise não controlada, ele muitas vezes tem transtorno de ansiedade, uma série de coisas, tem medo de ter uma crise, perder a consciência a qualquer momento, né? O paciente com dor descontrolada, tanto de enxaqueca como de neuropatia, limita muito a qualidade de vida dele, por isso é a terceira doença que eu dei o grande destaque aqui para vocês, né? Quarta doença que está no dia a dia do consultório de todo neuro são as dores. Dores na coluna, tanto cervical como lombar, está no dia a dia, porque é doença frequente, é doença que incomoda. Acima dos 40 anos de idade, eu brinco com o paciente, só não vai ter dor na coluna que não viver tempo suficiente, né? O resto vai aparecer. Às vezes dói, incomoda, a gente faz ressonância, faz eletroneuromiografia, né? Investiga para ver se tem alguma coisa mais grave. A grande maioria das vezes, 90% não tem. Então a gente vai dar medicação, mandar reabilitar, mandar perder peso, mandar voltar para academia. Aí o paciente vai, a dor melhora um pouco, depois piora. É chato. O tratamento de dor na coluna, eu falo com todos os meus pacientes, é chato, a característica da doença é assim, né? Não precisa se precipitar em fazer uma cirurgia de forma afoita, desnecessária, né? Mas o paciente tem que fazer toda essa mudança de hábitos de vida, né? Redução de peso, atividade física, né? Ver a questão laboral, como é que ele trabalha, se não está forçando demais a coluna, como melhorar isso, é muito relevante, muito importante fazer esse acompanhamento. Outra doença muito frequente, eu vou falar essas duas mais rápido, né? É a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson.
Doença de Alzheimer, ela tem uma relação muito grande com a idade. Então, vira e mexe, chega paciente muito jovem, 30, 40 anos, com medo de ter Alzheimer. Eu falo assim, probabilisticamente é muito raro o Alzheimer em jovem. Ah, tem, eu conheci tem. Existem formas juvenis de quadros demenciais, mas é mais raro. A grande maioria da população da terceira idade, geralmente passando de 70, 80 anos. Esse é o mais frequente. É uma doença que hoje em dia está mudando muito o tratamento, a gente já consegue ter algumas medicações aprovadas, claro que não está de livre acesso, é difícil, é muito caro, né? Tem um debate quando se utiliza ou não, mas até já se pode falar que existem doenças aprovadas que podem mudar sim o curso da doença, né? É aprovado pelo FDA, né? E realmente tem tido a revolução nos últimos anos. Vamos ver qual vai ser o futuro, mas hoje a gente ainda considera uma doença crônica degenerativa que a gente não consegue dar cura, mas está melhorando muito a qualidade de vida desses pacientes, né? E a doença de Parkinson, né, que é o clássico tremor, mas lembrando, da mesma forma que eu falei com Alzheimer, é uma doença da terceira idade. O jovem tremendo muitas vezes é tremor essencial, outros quadros que dão também tremor. Pode acontecer Parkinson juvenil, uma pessoa mais jovem? Pode, mas é raríssimo de acontecer. A maioria das vezes vem o tremor, vem a rigidez, o paciente tem uma lentificação dos movimentos, a face muda, às vezes a voz muda, muitos têm alteração do olfato, né? Pode ter um quadro depressivo também associado. Então perceba que são essas doenças mais comuns no consultório do neuro, tá bom? Espero ter ajudado.